João capítulo 14, versículos 16 e 17. E eu pedirei ao Pai, e Ele dará a vocês outro conselheiro para estar com vocês para sempre, o Espírito da verdade. O mundo não pôde recebê-lo, porque não o vê, nem o conhece. Mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês e estará em vocês. Amém. Podem se assentar. Todas as vezes que enxergamos na Bíblia Sagrada um momento de grande desafio para um homem de Deus, para uma mulher de Deus, isso nunca acontecia de uma forma despreparada. Todas as vezes que Deus tinha uma missão específica para um dos seus servos, Ele sempre preparava essa pessoa para aquele acontecimento. Quando, por exemplo, estava se encerrando o período dos juízes governando o povo de Israel, e Deus resolveu atender o pedido do povo e dar ao povo um rei, Ele escolheu Saul para ser este rei. Mas a maneira de preparar Saul foi ungindo com óleo. E depois que ele foi ungido, recebeu a promessa de que desceria sobre ele o Espírito de Deus. E somente depois de estar cheio do Espírito de Deus é que ele começaria a reinar. 1 Samuel capítulo 10, versículo 6. 1 Samuel capítulo 10, versículo 6. O Espírito do Senhor se apossará de você, e com eles você profetizará e será um novo homem. Assim que esses sinais se cumprirem, faça o que achar melhor, pois Deus está com você. Gente, é muito especial lermos isso daqui. Saul estava sendo separado para se tornar o rei de Israel. Então Deus ordenou que Samuel, o profeta, o juiz, o ungisse. E após ungí-lo, ainda deveria dizer a ele: agora aguarde. Você vai se encontrar com outros homens e vocês vão profetizar juntos. O Espírito do Senhor descerá sobre a sua vida. Agora vem uma parte muito especial para nós. Quando o Espírito Santo descer sobre você, faça o que você achar melhor, porque o Senhor estará com você. Escute isso. Quando nós estamos cheios do Espírito Santo, as nossas decisões, as nossas atitudes, as nossas escolhas, elas não são mais isoladamente nossas. Elas são inspiradas pelo Espírito de Deus que está em nós. Eu sempre defendi isso para as pessoas e tem gente que não consegue às vezes entender. Que tem gente que acha que tudo que ele vai fazer, ele primeiro precisa entrar numa consagração de uma semana, um mês, um ano, para depois Deus dar uma resposta. Quando você anda com o Senhor manifesta a vontade dele no seu espírito. O Espírito de Deus testifica a vontade dele ao seu espírito. Você está ligado no Senhor.
Por isso eu vou repetir, olha só: assim que esses sinais se cumprirem, faça o que achar melhor, pois Deus está com você. Tem vontades que você tem desejos que você tem na sua vida, que foram colocados diretamente pelo Espírito de Deus no teu espírito. E por isso o Senhor está confirmando aquela vontade, aquele propósito na sua vida, no nome de Jesus. Amém? O Espírito Santo. Olha onde nós vamos chegar. 1 Samuel, ainda, no capítulo 16, quando Saul se desviou dos propósitos do Senhor, e agora o Senhor precisava preparar um novo rei para substituir Saul, Davi. Ele manda novamente Samuel ir até a casa de Jessé, o pai de Davi, porque Deus haveria de mostrar para ele quem ele deveria ungir para ser o futuro, o novo rei de Israel. E quando Davi entrou na casa, Deus falou ao coração de Samuel: é esse, pode ungir, porque esse é o escolhido. Então, no capítulo 16 de 1 Samuel, versículo 13, diz assim: Samuel apanhou o chifre cheio de óleo e o ungiu na presença de seus irmãos. E a partir daquele dia, o Espírito do Senhor apoderou-se de Davi, e Samuel voltou para Ramá. O que foi que aconteceu? O Espírito do Senhor se apossou, se apoderou de Davi. Todas as vezes que uma missão especial estava sendo dada, todas as vezes que algo diferente deveria ser enfrentado, quando desafios fossem surgir, Deus nunca colocou o seu povo de uma maneira exposta, como que largando ao léu, como que largando diante de uma dificuldade. Deus nunca fez isso. Olha o que ele fez com Saul, olha o que ele fez com Davi, e não para por aí, não para por aí. A palavra de Deus nos mostra que isso aconteceu com o próprio Jesus. Evangelho de Mateus, capítulo 3, versículo 16. Mateus, capítulo 3, versículo 16. Jesus estava nesse momento com aproximadamente 30 anos de idade. Tinha vivido esses 30 anos dando exemplo de uma pessoa totalmente diferente e especial, como era plano de Deus para todo homem. Viveu de uma maneira reta, perfeita, sem nunca cometer um pecado, mas ainda não tinha começado o seu ministério. Olha que interessante. Até os 30 anos, Jesus ainda não havia começado o seu ministério da forma como nós conhecemos. Muitas coisas não pôde ser registrado, nem tudo foi registrado. Então Jesus com certeza deu o seu testemunho de um homem de Deus, de um filho de Deus. Todo mundo sabia que ele era diferente. Logo aos 12 anos de idade, enquanto toda e qualquer criança estava brincando, ele estava dentro do templo, discutindo as coisas do Pai, junto com os sacerdotes no templo. Ele era especial, ele é especial, é Jesus. Mas o seu ministério de confronto, de operar milagres, de levantar paralíticos, de curar cegos, de ressuscitar mortos, de multiplicar pães e peixes, transformar água em vinho, isso tudo só começou depois dos 30 anos. E era a partir desse momento que iria começar uma perseguição pesada sobre Jesus. Era a partir desse momento que os fariseus iam cair em cima de Jesus. As críticas, as perseguições, o sinédrio querendo tirar a vida dele, era dali em diante, desses 30 anos para frente, até os seus 33. Então, quando ele estava sendo preparado para começar esse novo desafio da sua vida, Mateus 3,16 diz assim: assim que Jesus foi batizado, saiu da água.
naquele momento, o céu se abriu e ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba e pousando sobre ele. Você está percebendo o que eu estou querendo te mostrar, meu irmão? O que aconteceu com Saul antes dele começar o seu desafio como rei? O Espírito de Deus veio sobre ele. O que aconteceu com Davi antes dele começar o seu desafio? Antes dele enfrentar o gigante Golias, antes dele enfrentar os filisteus, antes dele enfrentar o próprio rei Saul, o Espírito de Deus desceu sobre ele. O que foi que aconteceu com Jesus quando ele começou o seu ministério terreno aos seus 30 anos de idade, quando ele agora estava sendo preparado para enfrentar inclusive o próprio diabo? Porque logo depois do batismo, o que a Bíblia diz? Que ele foi tentado por Satanás. Foi levado ao deserto pelo Espírito de Deus para ser tentado por Satanás. Foi dali em diante que as coisas começaram a se complicar na vida e no ministério de Jesus. Mas antes disso, o que a Bíblia diz? Que o Espírito Santo desceu sobre ele. Diga graças a Deus. Muito bem. Aí Jesus, durante 3 anos, desenvolve seu ministério. Quando ele completa seus 33 anos, chega o momento da sua morte. Ele é preso, ele é crucificado, ele é morto, mas ele ressuscita com poder e com grande glória. Aí ele se apresenta aos seus discípulos e se prepara para se despedir dos discípulos. Ele se prepara para subir aos céus. E agora, escute bem isso, presta atenção nesses detalhes. Agora é que começa o aperreio na vida dos discípulos. Porque até agora, os discípulos eram perseguidos, mas quem é que estava junto com eles? Jesus. Jesus. Em carne e osso, Jesus estava ali. Eles estavam vendo Jesus ressuscitar mortos, dar visão aos cegos, multiplicar pães e peixes, andar sobre as águas, acalmar a tempestade. Não tinha o que temer, Jesus estava com eles. Mas agora, Jesus morreu, Jesus ressuscitou e estava se preparando para subir aos céus. E os discípulos iriam começar dali em diante a enfrentar o maior desafio da vida deles. Então o que é que Jesus diz? Evangelho de Lucas, capítulo 24, Lucas capítulo 24, versículo 49, é tremendo isso, gente, receba essa palavra na sua vida em nome de Jesus. Eu envio vocês a promessa de meu Pai, mas fiquem na cidade, até serem revestidos do poder do alto. Que poder do alto é esse? Essa leitura que nós fizemos no começo. Eu vou subir ao Pai, eu vou subir para preparar lugar para vocês, para que onde eu estiver vocês estejam também. Mas eu não vou deixar vocês órfãos, eu não vou deixar vocês desamparados. O Pai enviará o Consolador, o Espírito Santo, o Espírito da verdade. Olha que interessante, Jesus sabia que daquele momento em diante, os discípulos iriam enfrentar uma coisa que eles nunca tinham enfrentado antes. Então por isso ele disse: não saiam da cidade de Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 4. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Pena que eu tenho que parar aqui, gente, porque isso vai longe. Você vai ver que depois, esse povo que foi cheio do Espírito Santo, no capítulo 8 de Atos dos Apóstolos,
Eles foram perseguidos. E quando eles foram perseguidos, a Bíblia diz que eles tiveram que sair de Jerusalém, porque era propósito de Deus que eles saíssem de Jerusalém. Porque agora já estavam cheios do poder, agora estavam cheios do Espírito Santo. E em Atos capítulo 8, versículo 4, diz que por onde eles passavam, eles iam anunciando o Evangelho do Senhor. Em Atos capítulo 8, versículo 8, diz que um homem, um diácono chamado Filipe, chegou na cidade de Samaria, e ali ele foi usado poderosamente para curar os enfermos, para expulsar os demônios. E a Bíblia diz nesse versículo 8, do capítulo 8 de Atos: e houve grande alegria em toda a cidade. Por quê? Porque ali estava um homem cheio do Espírito Santo de Deus. O que eu estou querendo lhe dizer nessa noite é que nós estamos também vivendo um momento novo na nossa vida. O mundo está vivendo um desafio, que se houve um desafio tão grande como esse antes, houve para outras gerações, mas para a nossa geração, esse com certeza é o maior desafio que nós já tivemos. É o maior desafio. Converse com seu pai, converse com a sua mãe e pergunte se eles já viveram um momento como esse que nós estamos vivendo. Ninguém. Está lá atrás, lá no passado, outros momentos semelhantes, mas que foram muito regionais, muito localizados. Hoje não. Esse problema que nós estamos enfrentando de pandemia está afetando o mundo inteiro. Deus não mudou. O Deus que preparou o seu povo para os momentos difíceis do passado é o Deus que prepara o seu povo para os momentos difíceis dos dias de hoje. E a fórmula é a mesma. Do mesmo jeito que cada homem e mulher de Deus precisava ser cheio do Espírito Santo para enfrentar aquelas lutas do passado, nos dias de hoje, a fórmula é a mesma. Sejam cheios do Espírito Santo de Deus. Se você estiver cheio do Espírito Santo, você vai passar por toda e qualquer adversidade, porque o Senhor dará a você uma força que você não tem. É uma força que vem do alto, é um poder que vem do alto. Jesus foi tão cuidadoso com isso, em não colocar os seus discípulos expostos a uma situação que não estariam preparados para enfrentar, que pediu: fiquem em Jerusalém, só saiam daqui quando estiverem revestidos do poder. Em Atos capítulo 1, versículo 8, ele diz: recebereis poder que há de vir sobre vós. Então, só então, vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e confins da terra. É como se ele dissesse: antes disso, pelo amor do Pai, não saia do lugar que vocês estão. É como se Jesus dissesse: vocês não vão sobreviver, vocês não vão aguentar a perseguição que tem para vir, vocês não vão suportar todas as lutas que tem para vir sobre a vida de vocês. Por isso que eu estou subindo, mas o Pai enviará sobre vocês o Espírito Santo. Não se preocupe com o que vocês terão que falar, porque Ele colocará as palavras na boca de vocês. Não se preocupe com aquilo que vocês tiverem que lembrar, porque o Espírito Santo fará vocês se lembrarem das minhas palavras. Ele será o companheiro de vocês, e tudo que vocês necessitarem, Ele terá para dar a vocês. Quer saber de uma coisa? Até quando vocês não encontrarem palavras para orar, quando vocês não souberem como orar, não tem problema, o Espírito Santo intercederá por vocês, se for preciso, até com gemidos inexprimíveis. Oh, glória a Deus! É isso que faz a diferença na vida do crente. É você ser cheio do Espírito Santo. O Senhor nunca colocou um servo dele diante de uma situação sem antes prepará-lo. Estamos diante de uma situação difícil? Estamos. Mas o Senhor não nos deixaria órfãos. Ele nos deu o Espírito Santo.
Oh, pastor, que coisa linda e maravilhosa. E isso é para quem? É para os pastores. Para quem, pastor? Para quem é esse Espírito Santo? Quem pode receber isso? Todos ficaram cheios do Espírito Santo. Todos. 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 Todos, 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 todos. Não é para esse ou para aquele, é para aquele que buscar.